Deus nos abençoe, nos proporcione momentos de paz, de equilíbrio. Como nós dissemos todos esses dias, a nossa busca aqui é aprender alguma coisa, é mudar um pouquinho os nossos pensamentos, tentar refletir aí por que as coisas acontecem e nas oportunidades que a gente tem de vida, de dizer uns para os outros o quanto somos importantes. Às vezes nós temos uma dificuldade grande de demonstrar amor, né? A gente ainda tem um amor meio agressivo. Se não é do jeito que a gente quer, a gente começa com algumas vinganças, né? Começa a dar um gelo. Imagina se Jesus fizesse isso. 2000 anos que Ele nos dá aula do Evangelho, nós continuamos ignorando. Já pensou se Ele pensasse em nos dar um gelo? Deixar a gente do lado? O que seriam das nossas orações, né? O que seriam do atendimento delas? Porque tudo vai para Ele, e dele vai enviar alguém para atender. No segundo livro do Chico Xavier, Cartas de uma Morta, que é o livro da mãe dele, escrevendo para ele. São várias cartas que ela escreve para o Chico e depois transforma em livro. Num determinado capítulo, ela conta que eles estão num mundo elevado, uma dimensão muito alta da vida, e ela vê como se fossem cristais subindo ao céu. Imagina, uma distância longa, cristais de luz subindo, e ela fica interessada naquilo, porque era muito bonito, e pergunta para os amigos, aos mentores: o que é isso? Que coisa linda, da onde vem isso? Aí fala: isso vem da terra. Ela falou: mas eu nunca vi isso lá. Como pode vir da terra? Isso aí são os raios de luz que vêm de uma oração que alguém está fazendo na terra e vem em nossa direção. E os espíritos elevados daqui conseguem ler como se fosse uma onda aqui de celular. Conseguem ler o que eles estão pedindo, e nós estamos descendo para socorrer. Então, toda vez que a gente pensa positivo, em atitude de oração, o nosso pensamento realmente vai buscar aquilo que nós estamos pedindo. E negativo também. Do mesmo modo que os espíritos superiores, aqueles que nós amamos, atendem às nossas necessidades das coisas boas que pedimos, os espíritos maus, que são pessoas que não foram boas e que cultivaram o mal, a discórdia, os crimes, eles também acolhem as nossas ideias. É a mesma coisa, é uma questão de sintonia. Depende para quem a gente pede. E muitas coisas nós pedimos em silêncio, só através do pensamento, pedimos através dos gestos. Tem coisas que não precisa falar. Se a água acabar nesse copo, eu não vou parar a tarefa para pedir. Quem está vendo entendeu que precisa de água ali e vai fazer. Está na mesma sintonia que eu, sem que nos falássemos e nem pensássemos nada. É uma questão de visualização. Nós estamos na Terra para aprender. E muitas vezes precisamos do choque, da separação momentânea de um ente querido, momentânea porque nada é para sempre, a gente vai reencontrar, para nos despertar. Alguém perguntou recentemente para mim sobre uma reencarnação. Uma criança voltou rápido para os mesmos pais ainda jovens, e perguntou se ela estava aqui, porque ela desencarnou para voltar, se já estava aqui. Porque o fato da desencarnação justamente prepara essa família para a busca da espiritualidade, para novos entendimentos, e aí sim esse mesmo espírito vai conseguir cumprir a sua missão, sendo criado por pais que falam a linguagem que ele quer entender, a linguagem do amor. Então, os problemas que nos visitam, e sempre vão nos visitar, algum vai fazer,
Eles são para nos libertar. Por que eu não estou com meu ente querido? Porque Deus fez? Deus não faz nada. Deus criou leis antes de criar-nos. Nós nascemos depois das leis, para não dizer que Ele mudou a lei. Criou a lei e depois os mundos, os universos e tudo que existe. Isso é o que nós estudamos. Então esse ensinamento serve para quê? Deus não escolhe um, escolhe outro e faz isso desse jeito. Não, tem uma lei que chama, uma delas, ação e reação, lei do determinismo, lei de atração e tantas leis que Ele criou que faz com que tudo aconteça devagar. Numa organização, aqui no centro mesmo, nós temos reuniões antes, reunimos a equipe e dissemos o que cada um vai fazer. E assim será feito. Eu, como diretor, não preciso ir de novo um a um e repetir. Olha, faça assim, faça diferente. Não preciso falar mais nada, porque é como uma lei. Nós já decidimos o que vai ser feito e assim será feito. Imagine Deus perfeito. Então Deus não é um pai caprichoso que fala, esse aqui precisa de dor, vou tirar o filho dele. Ele não é assim. Ele é um pai de amor, que criou leis, e que diferente de nós, que quando o filho chora um pouco mais, a gente quer mudar, né? Ai, tadinho, coitadinho. Deus não tem essa palavra. É um pai de justiça, e a sua lei de justiça, amor e caridade. Porque Ele sabe que nós temos toda a eternidade para crescer, para evoluir. Então não adianta a gente brigar com Ele. Não adianta. Ele sabe de tudo que nós precisamos. E antes de pensarmos qualquer coisa, nós somos filhos dele. Todos irmãos. Então, se Ele leva alguém da nossa vida, Ele levou um filho dele, transferiu para outro plano, que antes de ser nosso era dele. E se nós imperfeitos amamos desse tanto, Ele perfeito ama muito mais. Nós estamos embaixo do monte, da montanha, nós vemos aqui, ó. Ele está em cima, a visão dele é muito maior. Então, quando se fala de aceitação, é o entendimento de que Deus sabe o que faz. E não adianta o quanto a gente sofra, ou esperneie, ou fique bravo, ou brigue com Ele, a situação não vai mudar. Ela só vai melhorar quando chega o entendimento para nós, quando nós começamos a entender o que segue do outro lado da vida. Porque podemos ser orgulhosos, não acreditar, não gostar, não aceitar. Isso não vai trazer ninguém de volta. O que vai fazer com que a gente comece a conviver é o entendimento, é o estudo do Evangelho. Jesus falou muitas vezes da continuidade da vida. Ele falava de um reino, o reino dos céus, um outro reino. Não sou rei da terra, é o rei de outro lugar. Que outro lugar a gente só via ele. Então ele falava de um mundo espiritual. É que precisa estudar o Evangelho mais a miúde, um olhar mais espiritual. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a letra mata, o Espírito, ou a essência, vivifica. Entender a mensagem que está embutida nisso. Muitas vezes nós não recebemos nenhuma carta aqui, mas saímos daqui muito mais aliviados do que com papel, porque entendemos a mensagem da tarde ou a mensagem da noite. É entendimento. Onde é que vai morar o meu amigo, meu filho, meu pai, após deixar a matéria? Eu tenho que saber, eu tenho que estudar. Mas será que isso que está nos livros é verdade? Se não for, tem muita gente boa que se passou por boa e mentirosa, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Bacelli. Tanta gente que está trabalhando na caridade, trabalhou muitos anos, foram os que escreveram essas obras, e fundamentada por tantos outros mestres aí do conhecimento, como Francisco de Assis. Por que orar por aqueles que partem?
No filme da Maria Teresa, quando uma criança desencarna, ela vai lá, bota, como estava na Índia, né, ela absorveu costumes de lá, bota a roupinha numa caixinha, bota no lago, a roupinha vai embora. O que ela queria dizer? Que estava endereçando aquilo para alguém, que tinha uma continuidade. Por que ela ia rezar para alguém que desapareceu? Por que ela ia rezar pelos doentes, por aqueles que estavam ali? Não teria sentido ficar rezando por algo que não existe mais. Então demonstra ali a continuidade da vida. Acompanha, sai no meio da noite, debaixo de chuva, levando consigo aquela mensagem de amor, para que as suas orações cheguem a esse espírito que deixa a matéria. Então não é só uma questão de religiosidade, mas de fé, de entendimento. Tudo só vai começar a melhorar quando nós nos posicionarmos e entendermos onde é que estão aqueles que nós amamos. Antes disso é muito difícil. Então é leitura, é palestra, é entendimento, é diálogo. Brigar não vai resolver, porque Deus não vai deixar de ser Deus, não vai mudar as suas leis, porque nós não compreendemos elas. Já viram uma lei de trânsito mudar só porque a gente não entende? Ah, não entendi essa rua aqui, vai mudar a lei? Não, vai permanecer a lei. Nós é que vamos nos ajustar àquilo que um grupo maior, que tem mais entendimento, pensou por nós. Vamos estudar, nos melhorarmos, não só no que se refere à vida eterna, mas nas lições do dia a dia. Ainda há tempo de trabalharmos, não vou dizer que de imediato, melhor os nossos relacionamentos em casa, para podermos viver de uma maneira mais tranquila. E quando qualquer um de nós fizermos uma passagem, nós tenhamos dito tudo o que tem que ser dito, falado tudo, abraçado, e crença suficiente para saber que vamos nos encontrar. Vamos à leitura das nossas cartas. Muito obrigado.